dia a todos. Que bom dia, desanimado, gente. Vamos de novo? Bom dia a todos. Ótimo. Nós precisamos ter ânimo até para dizer bom dia, né? Que Jesus, nosso querido mestre, através dos seus obreiros desta casa, nos envolva a todos e a mim particularmente auxilie para que eu possa vos falar do recado preparado para esta manhã. Eu sempre tive uma certa atração pelo Evangelho de Jesus, pela história de Jesus, pela personalidade de Jesus. E isto me levou a ler muitas obras, a fazer muitas reflexões, e dentre tantas, uma delas prende-se ao fato de que o nosso querido mestre teve um período de ação missionária resumida a apenas 3 anos, sem nada ter registrado de próprio punho. O que temos de registro, que chamamos hoje os 4 livros dos Evangelhos, por João, Marcos, Mateus e Lucas, são obras que iniciaram os seus registros gráficos entre o ano 65 e o ano 100 depois de Cristo, porque o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, teve uma importância tão imensa, que surgiu de forma muitas vezes tão insuspeita, que nós ficamos realmente acreditando que diante dos breves registros históricos que encontramos inclusive na literatura de Flávio Joséfo, que foi o historiador do primeiro século judeu, e que diante dos seus parcos registros, eu fico a pensar que talvez Flávio Joséfo fizesse parte ou simpatizasse profundamente com o judaísmo histórico. Judaísmo este que levou Jesus ao sacrifício da morte infame na cruz, porque não foram os romanos que de fato condenaram o Cristo. Quem determinou a crucificação de Jesus foi a conspiração de Anás e Caifás, sacerdotes de profunda importância no sinédrio da época. Então penso que somente um espírito de grandeza por nós, inconcebível por mais esforço que possamos fazer, poderia, através dos tempos, dada as precariedades em que estas situações foram se construindo, pôde estabelecer-se como um divisor da nossa história. A nossa história vem até o nascimento de Jesus, e daí inicia-se um novo ciclo. Talvez até porque, ao estar conosco há 2000 anos, vem Jesus nos dizer de coisas que eram incompatíveis com os costumes sociais, com a filosofia do povo da época, povo este ainda marcado por profunda e triste atitude de hostilidade para com os seus semelhantes. Viviam àquela época ainda e apenas os envolvimentos decorrentes das relações familiares e das relações tribais. Eram povos tribalescos que se reuniam para que pudessem defender-se e também
agredir aqueles com os quais se indispunham por questões diversas e muitas vezes atendendo ao apelo dos seus anseios de enriquecimento pela subjugação do semelhante, demonstrando ainda um primitivismo bastante acentuado. E vem Jesus dizer que aquilo tudo, em suas conceituações, em seus entendimentos, era um grande equívoco a ser corrigido. Muitas foram as almas que encontraram na sua palavra, que encontraram na sua doutrina, a identificação provinda do âmago das suas almas. E quero até pensar que foram espíritos adredemente preparados para estar no convívio daquela época com o Mestre, para que pudessem, após a sua partida, darem prosseguimento ao culto de tudo aquilo que ele nos legou. Foram tempos muito difíceis. Hoje nos divertimos com os embates esportivos que aglomeram multidões em torno dos estádios, em torno dos aparelhos televisivos. Mas àquela época, vi ainda recentemente na TV uma reportagem falando de Roma, falando do seu estádio, aonde degladiavam-se homens com homens e homens com feras, para o delírio do público presente. Era um prazer monstruoso, antifraterno, era um prazer que não se coaduna e não se coadunava com os ensinamentos de Jesus, que inicia a sua tarefa convidando-nos, talvez a atitude mais difícil que ainda permeia os nossos sentimentos, convida-nos da seguinte maneira: aprendestes o que foi dito, amai ao vosso próximo e odiai aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes somente os que vos amam, que fareis nisso de especial, de extraordinário? E ainda hoje, buscamos nas nossas reflexões a compreensão destas palavras tão radicalmente contrárias aos costumes da época. E ainda hoje temos grande dificuldade em perdoarmos, porque afirma Jesus também, numa sequência de informações que se interligam e se esclarecem entre si, que deveríamos conhecer a verdade para que a verdade pudesse nos libertar. E do que poderia nos libertar a verdade, segundo as orientações do Cristo? A verdade, entre elas, nos possibilita exercermos o verdadeiro perdão na compreensão de que somos todos criaturas em caminho da própria evolução, na construção de nós mesmos, porque muitos são aqueles que nos trazem subsídios de fundamental importância para que possamos, refletindo, reconhecermos as verdades ali consistentes e nos vergarmos diante da intenção de implementá-las em nossas vidas, transformando as nossas almas. Ninguém haverá de nos convencer, senão nós mesmos.
E quando Jesus nos convida a conhecer a verdade, ela será possível através dos nossos esforços e transformará as nossas vidas, abrindo os grilhões que nos prendem aos conceitos puramente terrenos, lembrando-nos daquilo que o Evangelho descreve e de que alguns autores, entre eles Edgar Armond, nos fala sobre passagens da vida de Jesus. Diz ele no seu livro O Redentor, que numa tarde, João o Batista, aquele que vivia a transitar pelas margens do Rio Jordão, apregoando que estavam chegados os tempos, que era necessário endireitarmos as veredas das nossas vidas morais, para que pudéssemos receber o Redentor, para que pudéssemos receber o Messias prometido pelas Escrituras há 400 anos, e que o povo judeu aguardava ansiosamente. E naquela tarde, na passagem da balsa, às margens do Rio Jordão, descreve Edgar Armond, João o Batista encontrava-se sentado sobre uma pedra. Quando olha ao longo da estrada, observa uma figura que por ela vem aproximando-se. E ao chegar até ele reconhece a figura do Mestre Jesus, seu primo. E Jesus convida-o a batizá-lo. Mas João reluta e diz a Jesus que era indigno até mesmo de desatar-lhe os nós da sandália. Mas Jesus firmemente determina que o fizesse para que pudessem cumprir-se as Escrituras. E João acede ao pedido e batiza Jesus nas águas do Rio Jordão, naquela passagem da balsa. Diz o Evangelho que após o batismo, uma luz imensa paira sobre o Mestre, e esta é uma luz que, segundo aqueles que a descrevem, tem a aparência de uma pomba. Daí a nossa adoção de que pairara sobre Jesus uma pomba branca, e uma voz ecoa no ambiente, e ouve-se desta voz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus dali sai para viver o seu jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, na solidão do deserto. E o Evangelho vem nos descrever uma passagem bastante polêmica e interessante. Polêmica para criaturas como eu, que não fico me detendo apenas no que dizem as palavras, mas busco fazer reflexões da possibilidade daquele fato ser de fato verdadeiro. E fico imaginando como poderia o Mestre Jesus, que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi aquele a quem Deus, nosso Pai, legou a tarefa de construir o orbe em que vivemos. Há 4 milhões de anos, ou melhor, há 4 bilhões de anos, Jesus o fizera. E aqui estamos nós, nesta escola redentora, construída pelas divinas mãos do Cristo. E fico eu pensando, como pode aquele que podemos considerar o Senhor do mundo, o seu construtor, e por assim dizer, aquele a quem Deus legou a responsabilidade de acompanhar todo o desenvolvimento da vida,
sob todos os aspectos em que podemos entendê-la, não apenas no aspecto da humanidade aqui presente. Porque a vida é muito mais do que nós outros, humanos que somos, dotados de inteligência, de consciência, de capacidade de pensar e analisar. Mas diz o Evangelho que após este período de 40 dias e 40 noites, o demônio, o Satanás, aquele que para nós representa o mal na sua maior expressão e personificação, apresenta-se diante de Jesus, fazendo-lhe um convite que, entendo descabido, convida-o a tomar conta de todo o mundo, que ele, o Satanás, daria a ele o mundo todo, e tudo aquilo que pudesse decorrer do prazer de tê-lo, vivendo todos os prazeres que ele poderia conceber. Creio eu que esta é uma passagem puramente didática, no sentido de nos fazer compreender que a cada renascimento em que ensejamos a caminhada evolucional diante da qual estamos todos comprometidos, nós nos deparamos com o convite daquele que é, de certa forma, o Senhor do mundo, aquele que representa a materialidade e tudo aquilo que dela conhecemos. E diante do nosso nascimento, esse convite nos é feito. E ainda não estamos em condições de agirmos com a grandeza do Cristo, rejeitando este convite para viver puramente, expressivamente as coisas do Espírito, como o fez Jesus. Mas querermos nos compararmos com o Cristo é algo insano por enquanto. Apesar de ter nos dito o Mestre, tudo que eu faço, vós os podeis fazer, e muito mais, revelando-nos a possibilidade de que o Cristo que reside em cada um de nós, a centelha divina, que é vida em nós, que é Deus em nós, possa um dia vencer a obscuridade das nossas ignorâncias, a serem dissipadas através dos tempos, pelos nossos esforços, pelas nossas reflexões, diante de todas as situações que a vida nos traz em cada encarnação, para que possamos compreender-nos, conhecendo-nos, como nos diz também os velhos filósofos da antiguidade: conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo. Hoje vivemos a solidariedade e o recurso dos psicólogos, dos psiquiatras, que nos auxiliam a resolver questões de natureza íntima, nos muitos momentos em que nos encontramos desarvorados, desarmonizados intimamente. Mas haverá um momento em que seremos capazes de sermos nós mesmos os autores da nossa harmonia e da nossa capacidade de vivermos a paz e a felicidade que tanto buscamos. É importante reconhecermos que Jesus veio através do seu Evangelho nos trazer informações determinantes para que através do esforço pudéssemos vencermos a nós mesmos. Quando ele afirma: eu não vim vos trazer a paz, mas a espada, muitos certamente chegaram à conclusão de que Jesus era uma criatura da guerra, era um homem belicoso, e esta interpretação é embasada apenas
na formalização do verbo, é uma informação equivocada. A espada que Jesus nos fala é aquela que pode estabelecer dentro de cada um de nós a oportunidade de nos vencermos a nós mesmos neste permanente conflito em que nos situamos, diante de atitudes acertadas e equivocadas, diante desta vida de relações entre uns e outros, iniciando-se no seio da família, seio este que nos ensina os princípios do amor, que devem estender-se a posteriori a toda a humanidade, que possamos compreender a exata representação do verdadeiro amor. Porque amor, na maioria das pessoas, no entendimento da maioria das pessoas, é aquele amor marcado pela afetividade, pela proximidade física, pelo toque, pelo abraço e tudo mais que estão no campo destas relações íntimas. Mas o amor é muito mais do que isto. Amar os inimigos seria algo tão profundamente difícil e inconcebível numa análise séria e criteriosa, mas porque não compreendemos exatamente o que quis nos dizer Jesus quando nos falou de amor. Amar é ter respeito pelo semelhante e não necessariamente sentimentos de afetividade profunda. Amar é ter amizade, é ter consideração, é ter espírito de conciliação, é ter espírito de paz, é ter espírito de entendimento, é ter espírito de respeito pelas dificuldades dos nossos irmãos e de nós mesmos, de vivermos a vida reta e digna que todos nós ambicionamos, mas que muito raros são aqueles que ainda se dão o direito de viver. Portanto, meus irmãos, olhemos o Evangelho. Em João, no início do seu livro, ele nos fala das bodas de Caná. E eu muitas vezes, confesso a vocês, que fiquei olhando e lendo e relendo aquela passagem sem compreender a sua representatividade. Conta João que ao segundo dia encontrava-se Maria, a mãe de Jesus, nas bodas de Caná. E lá encontravam-se também Jesus e os seus discípulos, os seus seguidores. Em dado momento, aproxima-se Maria de Jesus e diz a ele: filho, o vinho acabou. E Jesus redargue: mulher, o que temos eu e você com isto? Mas, naturalmente, a descrição do Evangelho, penso eu, não está plena em seus detalhes, porque Maria chama os servos da festa, diz a eles que obedecessem às orientações de Jesus, e Jesus, observando no ambiente a presença de 6 talhas de pedra, diz aos servos que enchessem todas elas com água, após o que eles chamam deles e diz: toma um bocado, leve ao presidente do banquete e diga a ele que experimente. E o presidente do banquete, ao experimentar, chama o noivo e diz ao noivo que estranhara a ocorrência relativa à bebida servida na festa, porque geralmente servia-se o melhor vinho ao início da festa, e depois que o pessoal já estava, por assim dizer, embebedados, embriagados, o vinho ruim não fazia diferença, mas aquele era o vinho melhor que até então fora servido. E nesta passagem,
muitas vezes me defrontei sem compreender. Mas passado algum tempo comecei a perceber que esta é uma passagem de um simbolismo profundo e interessante, porque marca o início da tarefa messiânica de Jesus e vem nos dizer da sua importância diante das nossas vidas. Porque se a água é um elemento insípido, inodoro e incolor, o vinho tem cor, tem sabor, tem odor, é agradável a quem toma e embriaga no bom sentido, e esta é naturalmente a expressão natural do Cristo diante da humanidade, na festa que se promove entre Ele e nós, para que pudéssemos compreender que somente através dele será possível a transmutação dos nossos valores insípidos, inodoros, incolores e de pouca significação, em sentimentos de fundamental importância, sentimentos de real valor. E nós outros, a humanidade, muitas vezes, na sua grande parte, quero crer, não conhece o Evangelho de Jesus na sua amplitude, na sua grandeza, nos seus detalhes. Bendito o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lega não apenas os textos originais, mas também através da bondade de Jesus, pela bondade também dos seus seguidores espirituais, a interpretação de cada uma daquelas passagens, ensejando-nos a possibilidade do esforço contínuo, permanente, cotidiano, de podermos transformarmos as nossas vidas naquele convite que ali permanece, aguardando a nossa visitação. Outras passagens houveram, e tantas outras. Me lembro bem e gosto muito daquela passagem em que o moço rico aproxima-se de Jesus e diz a ele: bom mestre, o que é necessário que eu faça para que eu conquiste a vida eterna? E Jesus redargue: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Mas, se queres conquistar a vida eterna, siga a lei. E o rapaz pergunta a Jesus: Senhor, que leis seriam estas? E Jesus então proclama a ele as leis de Moisés: não desonrar pai e mãe, amar ao próximo, não matar, não roubar, não desejar o que é do outro, nem mesmo a mulher, e nos dias de hoje poderíamos dizer o homem da outra, né? E por aí vamos. E o moço então: Senhor, eu já observo estes ensinamentos e estas leis desde muito cedo, desde menino. E o Cristo então, presciente de que o rapaz era dono de grande fortuna, diz a ele: pois então vá, vendas tudo o que tens, distribua aos pobres, e venha e siga-me. E numa obra de Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, Miramês nos dá a entender que este moço rico fora ele. E o rapaz se afasta, cabisbaixo, para não mais retornar para seguir Jesus. Mas o interessante nesta passagem está logo no seu princípio, quando o rapaz, abordando Jesus, diz a ele: bom mestre. E Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom só o Pai.
E nós poderíamos nos perguntar como pode Jesus afirmar que não é bom. Todos nós o temos como sendo o amor em manifestação suprema diante de nós, depois de Deus. E ele negar-se como uma criatura bondosa, é porque ele queria certamente nos legar o entendimento de que tudo aquilo que em nós brota, cresce e vigora, como sendo definitivamente ações comprometidas com o bem, é certamente a manifestação divina, da centelha divina em nós, que, como já disse, ainda não nos contempla com ações generosas nas questões da bondade e do amor, pela opacidade das nossas ignorâncias e do nosso entendimento de que as coisas materiais têm ainda, para nós todos, um valor a ser explorado, a ser vivenciado, a ser experimentado ao convencimento da sua transitoriedade, da sua efemeridade, porque é isto que se dá com todos nós. Nós vamos vivendo os prazeres do mundo até o dia em que percebemos que ele é transitório, que ele não nos acrescenta nada intimamente pelo seu valor intrínseco, mas apenas pela experiência que decorre das nossas ambições de termos o que o mundo nos oferece, para compreendermos que nada disso efetivamente pode nos transformar definitivamente. Muitos de nós, se não a maioria, já que a maioria é destituída de possibilidades generosas de conter riquezas, nós ambicionamos tê-las a mãos cheias, mas não nos apercebemos nem nos damos conta que o fato de alguém ter muito recurso material, muito dinheiro, não o isenta de ter depressão, de ter tristeza, de trair e ser traído, de ter, enfim, uma vida intimamente infeliz, não que o desejemos, apesar de termos observado no Evangelho de Jesus a sua observação, não a sua condenação, de que os ricos teriam dificuldade para conquistar o reino dos céus, que seria mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que dissera ele estas palavras tão duras, tão difíceis de serem ouvidas, particularmente por aqueles que conquistaram um patrimônio material que lhes empresta conforto material também? Jesus certamente quis nos alertar que, diante das nossas propensões a vivermos as experiências decorrentes dos prazeres que estão constituídos no nosso elemento físico, através dos nossos múltiplos sentidos e da sensoriedade que deles decorre, nós nos sentiríamos impelidos a vivê-los à exaustão. E a história está aí a registrar fatos aterradores, espantosos. E nós, então, diante da afirmativa de Jesus, precisamos compreender isto. E compreendermos também que não é um castigo vivermos a materialidade a que estamos expostos há tantos milhões de anos a vivermos. Não existe nada no sentido
da divindade, de Deus, nosso Pai, haver nos condenado a viver esta situação dramática e que nos infelicita tanto, que nos traz tantos dramas, diante dos quais muitos de nós, não suportando, suicidam-se para viver uma experiência de sofrimento indizível. Quem já leu Memórias de um Suicida sabe bem do que falo. Mas em tudo isto está o programa divino para a construção de nós mesmos. Estaremos nos construindo em cada encarnação, amparados, inspirados, orientados sempre pela misericórdia do Pai, que permite aos espíritos que já galgaram um patamar de moralidade e consciência que está acima das nossas e que vem na medida das nossas proposições, das nossas permissões, dos nossos pensamentos desligados das coisas que conspurcam contra a nossa evolução. Vêm eles nos inspirar às atitudes dignificantes que haverão de nos transformar. E se vocês não acreditam ou duvidam que a misericórdia de Deus está em nossas vidas cotidianamente, é preciso nos lembrarmos que há 2000 anos, até mesmo Cristo, Jesus nosso Senhor, foi objeto desta misericórdia, e muitos de nós não se apercebeu. Após a condenação injusta que lhe impora, como já disse, Pôncio Pilatos, pela influência do Sinédrio, Jesus caminhava pela chamada Via Crucis, carregando o pesado madeiro no qual seria fixado para que ali pudesse morrer, num sofrimento inimaginável para nós outros. E quando seguia por aquela via triste, não suportando mais o peso do madeiro, começa a tropeçar, enfraquecido, ensanguentado, quando encontra-se entre a multidão, à beira da via, Simão o Cirineu, aquele que viera até ali para ver o que acontecia, como nos ocorre até hoje diante de um desastre, diante de uma situação triste. Todos nós acorremos para ver a profundidade e a imensidão do infortúnio daquele que se vitima. E Simão o Cirineu ali se encontrava, quando um dos soldados que acompanhavam Jesus chama-o e determina que ele carregasse o madeiro, aliviando Jesus daquela situação inimaginavelmente terrível. Eis a misericórdia de Deus, envolvendo o Mestre Jesus, naquele momento extremo. E nós muitas vezes lemos o Evangelho, observamos esta passagem, que infelizmente toda Semana Santa repete-se este drama, em que nós outros tivemos a atitude infeliz de hostilizarmos o Redentor das nossas vidas, o nosso Salvador, a luz imperecível que permanece a iluminar as nossas vidas. Então, meus irmãos, quão importante é e continuará sendo, da parte de todos nós, o comprometimento com o Evangelho do Cristo, que se soma ao seu Consolador prometido
e que hoje está presente entre nós pela doutrina de Allan Kardec, ou melhor dizendo, a doutrina dos espíritos organizada por Kardec. Temos o costume de dizer que a doutrina é de Kardec. Não é. A doutrina é dos espíritos. E tendo em mãos estas ferramentas que podem nos auxiliar a abrir todos os cadeados que nos prendem, que nos vinculam às coisas da materialidade, que é o elemento necessário ao nosso aprendizado definitivo sobre as questões que haverão de nos elevar a mundos em que ambicionamos a longo tempo. Estamos encerrando um ciclo de provas e expiações, e muitos de nós, ansiosos que somos, ficamos imaginando que ela já está para ocorrer de um dia para o outro, mas não é assim. O mundo de provas e expiações, de fato, encerra-se gradativamente. E o mundo de redenção, o ciclo evolucional de redenção, está iniciando o seu brotamento. E eu penso, na minha ignorância, nos meus limites de percepção e introspecção, eu penso que daqui a 1000 anos nós teremos uma melhor percepção do que realmente é o ciclo de regeneração. Muitos de vocês podem pensar, mas 1000 anos é muito tempo. E eu digo a vocês que não. Fazendo uma conta simples e botando antes uma observação, que à medida em que o homem evolui, as suas encarnações vão se tornando mais esparsas. À medida em que ele está ainda muito primário, as suas encarnações são muito súbitas e constantes. Então, à medida que vamos evoluindo, as nossas encarnações vão se espaçando. Mas vejamos, 1000 anos, se fizermos uma conta simples de entre estarmos encarnados e o período de desencarnados no mundo espiritual, coloquemos aí um espaço de 100 anos, que eu acho pouco. Nós teremos 10 encarnações. 10 encarnações, no meu entendimento, é muito pouco. É muito pouco. Mas certamente será a quantidade necessária para que nós possamos nos apercebermos que o mundo de regeneração já está se construindo em seus alicerces mínimos necessários para que possamos viver a grandeza deste ciclo. A grandeza desse ciclo. Portanto, meus irmãos, nunca estivemos sozinhos, nunca estivemos desamparados, estivemos sempre com a presença bendita de Jesus, através dos seus obreiros, a nos conduzir pelos caminhos ideais, lembrando-nos da sua afirmativa que não haveria uma única ovelha a desgarrar-se do seu aprisco, ou, para quem não sabe o que é aprisco, do seu abrigo. Portanto, meus irmãos, somos ovelhas conduzidas pelo Mestre Jesus, mas precisamos compartilharmos o seu Evangelho, o seu Consolador, para que a nossa libertação se faça cada dia mais evidente. Que o Mestre Jesus continue conosco e que de nossa parte nos façamos dignos de tê-lo ao nosso lado. Que todos, espero, tenham tido um bom Natal e que tenhamos todos um 2016 melhor do que 2015 e que na nossa individualidade nós possamos, olhando para trás, dizer: este ano eu não ganhei dinheiro,
mas ganhei experiência, ganhei entendimento. Aprendi a perdoar um pouco mais, aprendi a compreender, aprendi a aceitar, aprendi a permitir que o Cristo em mim pudesse manifestar-se, não apenas a meu benefício, mas a benefício também daqueles que comigo convivem. Muito obrigado a todos vocês, que o Mestre possa estar sempre conosco, que assim seja.